No primeiro bloco foi possível falar de uma maneira geral sobre aspectos das denominações das instituições, das empresas educacionais, trazer comentários sobre pontos que são fundamentalmente importantes na vida, tanto de educação básica quanto superior. Nesse agora nós vamos falar mais especificamente sobre as mudanças trazidas e impostas às instituições de educação básica. E todas elas têm realmente a necessidade de observar essa legislação federal, tendo em vista que é fundamentalmente importante evitar conflitos com a comunidade educacional. A mais recente modificação que trouxe e impôs essa mudança foi exatamente a Lei 15.100, do dia 13 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de educação básica. Na realidade, é a lei que trouxe restrições ao uso dos aparelhos celulares. Essa legislação, que é uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional, ela foi regulamentada pelo decreto 12.385, do dia 18 de fevereiro de 2025. E, na sequência das normas, nós tivemos a resolução número 2, de 21 de março de 2025, do Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de Educação Básica. Essa disposição prevista na lei e nos complementos trouxe expressamente a obrigatoriedade de modificação dos regimentos. Então, no artigo 6º da resolução do Conselho, fala que as regras e procedimentos desta resolução devem constar nos regimentos internos dos estabelecimentos de educação básica e também nos projetos políticos pedagógicos. Então, nós passamos a ter uma obrigatoriedade de inserir essas disposições no regimento. E contra uma lei federal, você não pode ter mudanças de comportamento, a não ser que tenha outra lei modificando, alterando ou revogando essa lei. Mas nós temos essa lei que caiu na prática, algumas escolas contestaram, outras não, umas acharam conveniente, já vinham utilizando as restrições, mas de forma expressamente todas as escolas de educação básica, e aí você vai da educação infantil até ao ensino médio, e passando por esse conjunto também na parte relativa a jovens e adultos, que é um pouco aberração, mas está no contexto da educação básica. Então, o que nós temos aí pela frente é a necessidade de ajustar os regimentos escolares a essa disposição. E ao fazer essa modificação, inserindo normas que estão previstas, não vamos aprofundar aqui, que já foi objeto, inclusive, de estudos e até de um fórum específico, mas nós temos que convir que deva existir por parte das instituições aproveitar o ensejo e fazer outras modificações, e essas modificações que passam, de uma maneira geral, exigidas pelas normas acessórias. Então, nós temos que observar, logo de início, citamos sobre o aspecto da inteligência artificial, que também se aplica à educação básica, não é só aspecto do ensino superior. Mas a inteligência artificial já tem gerado alguns comportamentos diferentes por parte dos professores, dos alunos, quanto, por exemplo, à utilização ou não de inteligência artificial nos processos educacionais. Não vamos entrar nessa polêmica, esse é um conjunto de normas, mas outros aspectos têm sido citados por leis federais. E nós vamos mencionar um conjunto de leis federais que trazem reflexo nas instituições e são coisas relativamente desapercebidas pelas instituições. Mas nós tivemos, inclusive, Secretaria de Educação, Conselhos Estaduais de Educação, que recomendaram que constasse expressamente nos regimentos normas sobre esses pontos que nós vamos mencionar aqui à frente, sob forma de inserir no próprio documento ou fazer à parte, como um adendo. Mas são normas, por exemplo, que regem prevenção a drogas. A Lei Federal 8.069 traz realmente disposições que as escolas devam observar da prevenção ao uso de drogas. Uma outra lei, a 9.503, fala sobre a educação por trânsito.
Ensino de História Afro e Indígena, previsto também na Lei 11.645. Estágio, Lei 11.788. Universalização das bibliotecas também consta da Lei 12.244. Combate ao bullying, Lei 13.815. Primeiros socorros, Lei 13.722. E violência doméstica contra crianças e adolescentes, na Lei 14.344. Essas leis, elas são mutáveis. Então, é conveniente que a instituição, ao inserir no regimento os princípios da lei, não faça menção de acordo com a lei número tal. Não se preocupe, esses números que nós citamos está no material pedagógico e vai ser disponibilizado para vocês. Mas é conveniente colocar sobre os princípios, por exemplo, dos primeiros socorros, como deve acontecer, quais são os procedimentos. E é também necessário, conveniente, melhor dizendo, nós temos um tópico específico sobre isso, sobre o Código Disciplinar, já que foi comentado. O Código Disciplinar ele deva ser elaborado e deva ser um apêndice ao regimento. Óbvio que o Código Disciplinar para a Escola de Educação Infantil é diferente do Código Disciplinar para a instituição de ensino superior. É óbvio que a instituição vai ajustar esses critérios. Mas é necessário que observe também que tem a necessidade de ter alguns pontos que devam seguir os princípios que são os princípios comuns, como o princípio da reserva das informações, da segurança de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, tudo isso está previsto num conjunto de disposições. Então, é necessário que as escolas de educação básica definam e façam a modificação dos seus regimentos. Para quando deva ocorrer isso? Quando deva ser? Agora? Depois? É conveniente que seja feito desde agora. Nós estamos iniciando um período letivo daqui a pouco e os regimentos precisam estar prontos, aprovados internamente antes do início do processo de matrícula. Então, você não pode mudar regras do jogo no curso da partida. Então, você tem que ter essas regras já uma vez definidas e estabelecidas de normas para que, ao abrir o processo de matrícula para o próximo semestre, para o próximo ano, já estejam as normas incorporadas. Então, é necessário que vejam com detalhes, inclusive o que estabelece o Conselho Estadual de Educação do seu Estado, o Conselho do Distrito Federal. Alguns são mais flexíveis e não exigem registro nem aprovação. Outros exigem registro em cartório de documentos, mas não há aprovação. E outros exigem a aprovação pelo Conselho Estadual ou órgão da Secretaria. Temos que convir que também existem normas dos Conselhos Municipais de Educação que precisam ser observados, principalmente na área da educação infantil. Então, é um conjunto de normas que nós estamos falando aqui para educadores, dirigentes educacionais de todo o Brasil. Nós não podemos ter aqui uma orientação global que seja aplicada aos mais de 5.500 municípios brasileiros. Cada instituição deva ter a sua observação, acompanhar as modificações definidas pelos conselhos, mas uma coisa é certa, o regimento não pode ser mais aquele que estava vigorando. Ele vai ter que ter modificações e essas modificações devam passar por todos os cuidados. Uma coisa que é desnecessário lembrar é que é importante que tenha uma boa revisão ortográfica, porque os regimentos, às vezes, por erro de digitação ou por alguns erros, eles trazem algumas falhas de redação e isso pode gerar conflito. É importante também se frisar que há uma recomendação, uma sugestão, na verdade, do Conselho Nacional de Educação, já há muitos anos atrás, que fala que não há uma necessidade de um regimento de escola de educação básica ter disposições de artigo, parágrafo, inciso, como é comum nas normas jurídicas. Mas é uma praxe, cada um costuma adotar, fica mais fácil de referência, mas podendo ser, inclusive, colocado como se fosse um código de orientação, de estabelecendo regras de convivência nesse sentido.
Para finalizar esse bloco, nós temos que convir que surgiu também nessas normas do Conselho a recomendação que os estabelecimentos de ensino de escolas devam instituir um contrato pedagógico ou qualquer instrumento democrático de pactuação entre os integrantes da comunidade escolar, como mecanismo principal para o estabelecimento de normas e práticas alinhadas aos princípios legais e educacionais, especialmente o contrato no contexto do uso dos dispositivos legais. O contrato pedagógico, também referido como acordo pedagógico ou contrato didático na literatura educacional, caracteriza-se como um instrumento, um mecanismo dialógico para a definição de normas e regras, podendo envolver as famílias, nos casos em que os temas ultrapassar os espaços escolares, tendo sempre um parecer que orienta essa resolução. Então, ou seja, você passa a ter também a recomendação da existência desses contratos pedagógicos, que são normas pouco usuais na maioria das escolas. Mas nós temos que convir que a resolução do Conselho, um parecer que antecede a resolução, define bem claramente aspectos voltados a esse contrato pedagógico. Então, o regimento, contrato pedagógico, contrato disciplinar, código disciplinar ou contrato disciplinar são normas que passam a integrar o conjunto de acervo documental que legisla, que regulamenta as normas internas da instituição de ensino. Então, são considerações sobre aplicações às escolas de educação básica. Vamos depois, no outro bloco, falar sobre escolas de educação superior.